uma palavra de Deus para o teu coração. Você quer ouvir? Eu quero ouvir. Amém? Números capítulo de número 11. A partir do versículo de número 1. Eu vou ler até o versículo número 12 para um bom entendimento. Mas eu vou ler até o versículo 12. Poderia ler só o primeiro. A minha versão é um pouco diferente. Mas me acompanhe. Números capítulo 11, a partir do versículo 1 diz: E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. Preste atenção nisso. E consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Você pegou isso aqui? Em outra versão está dizendo que consumiu a última parte. Em outras versões vai dizer que consumiu aqueles que ficaram para trás. Pergunta para alguém, já pegou? O povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros, diga estrangeiros. Vulgo, fala vulgo. Alguns estrangeiros que se sentiram ou sentiram um anseio. E os filhos de Israel também choraram outra vez. E perguntaram: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porros, e as cebolas, e os alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E o povo ia e o colhia, e o moía em moinhos, os esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolos deles. E o seu sabor era como o de azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta de sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. Olha que coisa. E Moisés disse ao Senhor: por que afligiste o teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo este povo. Fui eu que gerei para que me dissesses: leva-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste a teus pais. Você diz amém? Amém. Pode se sentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos expor subordinado ao que nós vamos estar ministrando. Mas me permita, por favor, fazer um pouco a explanação, a explicação, a exegese do texto que nós acabamos de ler. Israel está livre do cativeiro do Egito, e eles estão caminhando rumo a Canaã. Para onde que eles vão? Eles vão para Canaã. E nesse processo de ir para Canaã, Deus provê para eles livramento, maneiras, formas de os guardar e também de os sustentar. Para os guardar, Deus provê à noite uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo guiava eles e também aquecia eles do frio do deserto. De dia, a coluna era uma nuvem, e esta nuvem estava sobre o arraial de Israel, sobre o acampamento móvel de Israel. A Bíblia diz que para os sustentar, Deus faz com que toda a noite, pela madrugada, a saber, caem alguns orvalhos, alguns gotejos de orvalhos, e aquilo era parecido com semente de coentro. De maneira que eles pegavam aquilo de manhã, pela madrugada, e eles traziam para suas casas, moíam, faziam aquilo e daquilo se alimentavam. Mas havia no meio deste povo um povo estrangeiro,
que em algumas traduções da Bíblia Sagrada, onde eu li estrangeiro, está vulgo. E eu sempre me preocupei com este povo que a Bíblia chama de vulgo. Que povo é esse? Esse é um povo misturado. Esse é um povo que está no meio, mas não pertence. Esse é um povo que saiu de onde saiu, mas não sabe para onde vai e nem sabe se quer chegar. O vulgo, ele faz parte da caminhada, mas ele não faz parte do destino final. Eu vou falar de novo. O vulgo, ele pode fazer parte da caminhada, ele anda junto, mas ele não faz parte do destino final. E é este povo que parece descompromissado, desconecto do real propósito de ter saído do Egito, que faz com que o povo de Israel reclame, murmure contra Deus. Sabe aquele tipo de gente que não tem coragem de reclamar? Ele não tem coragem de reclamar com o chefe. Ele não tem coragem de reclamar com o patrão. Ele não tem coragem de mostrar sua insatisfação para que as pessoas não vejam, não percebam o quanto insatisfatória é a sua presença. O que ele faz? Então ele coloca pilha em alguém. Então ele faz com que outras pessoas falem no lugar dele. Você já deve ter trabalhado com alguém assim na sua empresa, na sua firma. Você está lá trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e alguém que já está chateado com a empresa, com a chefia, não tem coragem de reclamar com a chefia, não tem coragem de falar mal do patrão, mas ele coloca pilha em você para que você fale. Ele não tem coragem de reclamar, mas coloca pilha em você para você falar. E hora outra se aproxima de você dizendo: isso aqui é muito ruim, cara, eu estou doido para sair daqui. Nós já presenciamos alguns assim. Nós já vimos pessoas que disseram: olha, primeira oportunidade que tiver eu saio. De repente você entra naquela pilha e sai daquele ambiente. Uma vez, eu sempre conto isso, encontrei um rapaz que era muito insatisfeito com a firma que nós trabalhávamos, lá onde eu trabalhei com o evangelista Vanderlei, na Cardeal, no Boqueirão da Marinha. E quando nós estávamos lá, esse rapaz era um reclamão. Ele reclamava da liderança, reclamava do chefe, reclamava do encarregado, reclamava do trabalho, reclamava o tempo todo. E enquanto estava perto da gente, principalmente aqueles que eram mais novos, que era o nosso caso, ele ficava dizendo: cara, vou sair daqui, estou doido para sair daqui, eu não vejo a hora de sair daqui. Nós de alguma maneira fomos envolvidos numa pilha, numa insatisfação, e eu saí de fato daquele lugar. No dia me encontrei com ele lá no Cacuí, ele passou por mim e disse: Farão, e aí vai para onde? Ele falou: vou para o trabalho. Falei: você está lá ainda? Ele disse para mim: eu ainda estou lá. E ele continuou caminhando. O Espírito Santo me ensinou uma coisa, você viu? Ele não queria sair, ele estava colocando pilha em alguém para que as pessoas pudessem ouvir e sair, mas na verdade o propósito dele lá era desconectar quem tinha um destino. Ele estava lá por estar, mas ele não tem um compromisso com a realidade que ele está vivendo. Eu fui abastecer num posto, não vou falar o nome do posto, mas não perguntei nada para o frentista e também não o conhecia, mas ele, quando se aproximou de nós, enquanto o carro está abastecendo, parece que o posto estava fazendo uma espécie de promoção no posto. Você dava um valor, abastecia R$150 e ganhava um tipo de ticket para participar de um eventual sorteio. E quando ele estava abastecendo o carro, ele olhou para mim e disse: nunca vi isso. Você está vendo lá? Que bobeira aquilo lá. Como é que pode uma pessoa abastecer R$150 aqui nesse posto? O dono é muito rico, mas ele é muito morrinha. O dono é muito rico, mas é muito mão de vaca. Eu fiquei olhando para aquele moço e percebendo quão isso é destruidor para uma empresa, para uma instituição. Porque se bem ele não está satisfeito, ele tira o uniforme, ele entrega a carteira e vai embora. Ele nem sabe se eu sou o primo do dono, ele nem sabe se eu sou o colega do dono. E quando eu fiquei olhando aquilo, eu intercedi pelo dono sem o conhecer. Eu disse: mal ele sabe, mas ele deu o uniforme e assinou a carteira de um moço que está jogando contra ele. É gente que está no meio, é gente que está caminhando junto, mas ele não tem o mesmo propósito e o mesmo destino. Deixa eu lembrar da última mensagem: não se confunda. Tem gente que não tem propósito, não tem destino. Tem gente que já abandonou as promessas de Deus, já esqueceu tudo que Deus lhe prometeu, e ele não tem mais objetivo de continuar. E o que ele quer fazer? Atrapalhar você de chegar
chegar e para fazer isso vai falar mal do pastor, da igreja, da liderança, dos pregadores, vai falar mal da oferta, do louvor, dos instrumentistas. Mas se você tem um propósito com Deus, não se confunda e não deixe ninguém te confundir, porque quem te tirou da onde você estava não foi o vulgo, quem te tirou da onde você estava não foram os estrangeiros, quem te tirou da onde você estava não foi nem o irmão A e nem a irmã B. Quem tirou você da mão de Faraó e da escravidão do Egito chama-se Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Você não deve contar para ninguém, você só deve para Ele. Então deixa eu falar uma coisa para você: continue olhando para quem investiu em você. O céu investiu em você. O texto de Números está apontando para nós um episódio interessante. E há duas coisas a se destacar aqui. A primeira é que a Bíblia está dizendo que o povo se queixou. O povo começou a reclamar. E no meio deste povo está o vulgo, estão os estrangeiros. E eles começam a reclamar contra Deus. E eu observei o lugar onde a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu. E quando a ira de Deus se acendeu, Ele mandou um fogo. Agora eu não sei se você percebeu aí na Bíblia em que parte este fogo atingiu este povo. Em que parte este fogo da ira de Deus feriu o povo? Na última parte, naqueles que ficaram para trás. Você sabe por quê? Porque a queixa, a murmuração te deixa lento na caminhada. Você nem percebe, mas já está ficando para trás. Quando se dá conta, você olha para muita gente que já foi, e o teu subconsciente diz para você: tem muita gente indo e eu estou ficando para trás. Tem muita gente chegando e eu estou ficando para trás. Mas eu venho aqui imbuído do Espírito de Deus para te dar uma mensagem, para acender um alerta para a tua vida e para dizer para você: não fique para trás, não fique para trás, não fique para trás, não fique para trás. Eu vou pregar subordinado ao tema: não fique para trás. Qual é o tema? Não fique para trás. Isso aqui é um recado. Qual é o tema? Não fique para trás. Sabe se você pode ler isso para alguém que está perto de você? Qual é o tema? Não fique para trás. Pega na mão dele, na mão dela, fala: não fica para trás. Não fica para trás. O bendito seja o nome do Senhor. Não fique para. Perguntei a Deus: por que quando acendeu a sua ira, o Senhor pegou uma parte do povo, que era a parte do povo que estava ficando para trás? Me apercebo dentro do texto então que o povo da murmuração, o povo da queixa, o povo da reclamação, o povo do coração ingrato, é aqueles que estão ficando para trás. E quando Deus acende a sua ira, Ele pega exatamente esta parte daqueles que estão ficando para trás. É possível que na caminhada da vida, da existência dos nossos dias, nós já façamos essa pergunta, já fizemos essa pergunta em algum momento: parece que eu estou ficando para trás. Deus está querendo que você recalcule o movimento da sua rota. Não, eu não estou dizendo que Deus está querendo que você recalcule a rota. A rota já está estabelecida por Deus. Eu estou dizendo que você precisa recalcular o movimento que você está estabelecendo nesta rota. Este movimento requer que você prossiga. Este movimento requer que você siga. Este movimento requer que você olhe para frente. Parece romântico o que eu vou dizer em uma palavra de efeito, mas é interessante como você está na posição do motorista dentro do carro e você tem obrigatoriedade de ter um espelho na sua frente. Nós chamamos aquilo de retrovisor. É o retrovisor central, é o retrovisor interno. Olhar para o retrovisor é a única maneira que você tem de continuar olhando para frente e percebendo o que já ficou para trás. Se você não tiver o entendimento e a percepção que muita
coisa já ficou para trás, você vai ter um coração ingrato. Mas se você olhar para aquilo que já ficou para trás, eram coisas que te machucavam mais do que machuca hoje, eram coisas que te doíam mais do que dói hoje, eram lutas muito maiores daquelas que você tem hoje. Quando a gente olha um pouquinho para trás, até a roupa que a gente vestia, o cabelo que a gente fazia, o lugar que a gente frequentava, eram lugares que nós não tínhamos outra opção. Mas Deus já nos tirou deste lugar lá de trás. Deus já nos tirou deste lugar. A partir do momento que eu passei nele, ele já virou o meu passado. E ninguém que vive propósito em Deus vive do passado. Quem vive do passado não é versículo, é ditado, é museu. Nós não vivemos daquilo que já passou, nós vivemos daquilo que está para diante de nós. Isso vale para mim e para você que temos uma vasta experiência, que aceitamos a Jesus dentro da arca do Noé e abrimos a nossa boca para dizer que somos crentes desde a época de Luviana. Deus não pode ficar sendo glorificado no testemunho do teu passado. No teu passado ele já foi glorificado, mas no teu presente ele está sendo glorificado, no teu futuro ele será glorificado. Eu vou falar outra vez porque isso aqui virou profecia. No teu passado ele já foi glorificado, no teu presente ele está sendo glorificado, e no teu futuro ele será glorificado. Não olhe para trás. Alguns versículos bíblicos sobre olhar para trás. Expõe isso para nós. Evangelho de Lucas, capítulo número 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não era apto para o reino de Deus, mas Jesus encontrou você lá de onde você era. Eu não sei se você lembra de onde você era. Irmãos, Deus nunca vai produzir em nós uma amnésia. Tem gente que pensa que não sentir a dor do passado é não lembrar mais do passado. Isso é amnésia. Mas uma vez que Cristo me libertou do meu passado, eu tenho a memória, mas eu não tenho a dor. Eu tenho a lembrança, mas eu não tenho a ferida. E por que é que eu tenho a memória e não tenho a dor? Para lembrar que embora eu tenha a memória, só não tenho a dor, porque Ele levou sobre si as minhas dores. Por que é que eu lembro das feridas, mas eu não sangro? É para eu lembrar que as feridas que estavam em mim, Ele tomou sobre si, está sobre Ele. Por que é que eu lembro de onde eu vim? Para eu não perder a rota de onde eu vou chegar, e nem mudar com nada e nem com ninguém o dia que eu chegar. No dia que eu chegar lá, alguém vai dizer: eu vou menosprezar fulano, se ciclano depender de mim eu fecho a porta. É por isso que tem gente que Deus nunca vai fazer ele chegar lá, porque não entendeu que o teu menosprezo ou o menosprezo de alguém para a tua vida na mão de Deus vai virar honra. E se Deus não colocar ele na tua mesa, não é honra. Se ele não ver, se ele não comer, se ele não tiver presente, não tem como Deus te honrar. É por isso que o salmista vai orar, vai pedir olho, é verdade, mas ele vai dizer: prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas não deixa eu ficar seco não, porque sem óleo eu pago essa taça de vinho na cara dele, sem óleo eu lanço esse prato na cara dele, sem óleo eu viro essa mesa diante dele. Mas unge a minha cabeça como óleo, enquanto a minha faz isso até que o carro se transforma. Você está aqui esta noite, Deus vai te dar graça para você olhar para alguns desafios da vida. Deus vai te dar graça para você olhar para alguém que um dia te menosprezou
percebeu, mas isso que você faz, por mínimo que para você seja, tem nome de arado. E nós somos desses que olhamos para o arado do outro e sempre achamos o arado do outro melhor. Sempre achamos o arado do outro um arado mais bonito. Você é apto para o tipo de arado que Deus colocou na tua mão. Não menospreze isso. Não solta isso. Não larga disso. É a garantia de você não olhar para trás. O movimento de olhar para trás começa quando você começa a abrir mão daquilo que chama arado na tua mão. O movimento de olhar para trás começa quando você começa a dizer: eu não quero mais isso. Não quero me envolver com aquilo mais. Não quero mais fazer aquilo outro. É fácil. Você está com o seu corpo tão à vontade que a qualquer momento você vai olhar para trás. Mas eu venho aqui diante da palavra de Deus para esboçar uma palavra de ordem para Deus, para a tua vida. Não olhe para trás. Não olhe para trás. É um conselho. Coloca a mão naquilo que tu largou. Vai pegar aquilo que você deixou. É um conselho. Continue fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Porque a maior intenção do inimigo é te deixar livre. Para quê? Para você olhar. Segue na lista. Irmãos, eu acho lindo esse texto. A gente sabe esse de quais são já. Contra mim não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa fácil. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Diga: eu não vou ficar para trás por causa das coisas. O que fica para trás é as coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Eu vou prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Você já teve experiências fantásticas e maravilhosas em Deus. Eu não estou desfazendo do teu testemunho. Não estou desfazendo da tua experiência. Eu não estou desfazendo do que você viveu em 1998. O que eu estou te dizendo é que o Deus que entregou na tua mão em 98, Ele continua sendo o mesmo hoje, em 2025. Mas lá em 2002 eu tive um grande livramento, pois bem, em 2025 Ele continua livrando. Lá em 1936 Ele operou um grande milagre na minha vida. Deixa eu falar, em 2025 Ele ainda tem milagre. Ele ainda tem milagre. Vai dar isso. O escritor aos Hebreus denota uma preocupação. Aí ele diz: temamos, nós temos temor, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Diga para alguém: não fique para trás. E acredite, é intencional quando o inimigo investe para você olhar para trás na obra de Deus. Porque automaticamente, quando vamos olhando para trás na obra de Deus, vamos perdendo o ímpeto de ir para o céu. Você sabe por quê? Porque o céu é lugar de receber galardão. E galardão não é para preguiçoso e nem para gente que não faz nada. Galardão é para trabalhador. Galardão é para quem serve a ovelha. Galardão é para quem está fazendo a vontade do Senhor. O escritor está temendo que alguns acabam perdendo a esperança de entrar no repouso e fiquem para trás. Mas eu declaro pelo poder da palavra de Deus: não vai ficar ninguém para trás. Nós vamos juntos. Glória, é daqui para o céu, é daqui para a eternidade. Fica pensando em você mesmo. Hora ou outra você pensa em parar, você pensa em abandonar. Quem tem que fazer já fez. Você só pensa e não abandona. Você sabe por quê? Porque você está chamado por Deus para ir para a terra que Ele te prometeu. Você diz que vai ficar, você diz que não tem mais jeito, que vai parar, mas você é incompetente para parar. Deixa eu falar para você: você é incompetente para parar. Você
eu penso, eu sou raça negra lá nos anos 90 e pensa que se voltar agora vai ter o mesmo remédio que tinha nos anos 90, não vai. A carcaça já não responde, as músicas já não faz o teu tipo, aquilo já não te alegra. Não, você não serve para o diabo. Pastor, já que eu não sirvo para o diabo, então não tem como eu desistir. Bem, se você desistir, a única coisa que o diabo quer é humilhar você. Sabe por quê? Porque hoje ele não queria que você estivesse aqui adorando Jesus. Ele não queria que você contasse teu testemunho. Quantas pessoas estão crentes por causa da tua vida? Então a única vontade que o diabo tem para você desistir não é pelo que ele quer tirar do mundo, não é pelo que ele quer fazer contigo. Ele quer humilhar você. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não fique para trás, não deixe o diabo humilhar você, não deixe o inimigo atrasar os propósitos de Deus. Glória a Deus. Jesus é tão preocupado com a ideia que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 31, e ele está falando exatamente sobre a volta dele. O contexto do versículo que vamos ler lá em cima é exatamente sobre a volta de Jesus. Ele está falando sobre os últimos dias. E lá em cima ele vai mandar alguém olhar para a Torá. Para nós, ele vai mandar olhar para o Gênesis. Ele vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não está falando com uma geração que não conhece a Bíblia, porque só dá para lembrar da mulher de Ló quem conhece o Gênesis da Torá. Jesus está lembrando para uma geração que conhece a Bíblia. Lembra daquilo que você já leu, lembra daquilo que já te sustentou, lembra daquilo que você já edificou a tua fé. Mas pastor, tem muita coisa mudada, a igreja está mudada, o pastor está mudado, o mundo está mudado, está tudo mudado. É o que está escrito, as coisas estão passando, está passando, mas Jesus disse: vai passar tanta coisa aqui, inclusive o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Lembra daquilo que você já leu e fica crente, porque a qualquer momento Jesus vai voltar e nós não vamos ficar para trás, nós vamos assumir o lugar de salvos em Cristo Jesus. Cadê você que está aqui e está esperando este dia? Quando ele diz lembrai-vos da mulher de Ló, ele está apontando para Gênesis 19, 26, que a Bíblia diz que Ló e a sua família está saindo de Sodoma e de Gomorra, que é uma espécie de prenúncio sobre os últimos dias, pois é assim que vai acontecer. Haverá uma destruição em massa, haverá uma destruição de famílias, haverá uma destruição de casas, haverá uma destruição de lavouras, haverá uma grande destruição, haverá uma tribulação que a Bíblia diz que nunca houve antes e depois dela não haverá. Mas quando isso estiver acontecendo, o Cristo bendito não vai deixar a igreja ficar. A igreja não fica na hora da tribulação, a igreja não fica para ser destruída com o mundo, a igreja não fica para ser destruída com um céu que não existe, com uma terra que não existe mais. A igreja vai ser preservada para ir para uma cidade linda, para um lugar onde os novos céus estão prontos, onde a nova terra já existe. Pelo amor de Deus e pelo amor da tua eternidade, não fique para trás, não fique para trás. Você pode hoje brincar com a igreja, ficar na igreja 7 meses e voltar para o mundo, e se Jesus não voltou ainda, você tem a sorte de voltar para Jesus. Mas haverá um dia que não vai dar mais tempo, quando ele vier. Quem ficou, diz o louvor, ficou. Quem subiu, subiu. Mas eu estou ministrando para a igreja nesta noite que não vai ficar para trás. Você não vai ficar, você não vai ficar para trás. A mulher de Ló achou, ou a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa mulher tem um coração em um lugar que desaponta Deus. A pior coisa que tem, evangelista, é quando um crente tem um coração
coração apegado a um mundo que não agrada mais a Deus. Como me agrada e desagrada a Deus? A pior coisa que tem é quando uma igreja ela tem satisfação por coisas que não agradam mais a Deus. Sodoma e Gomorra não agrada a Deus, mas agradava a mulher de Ló. Sodoma e Gomorra não servem mais para os planos de Deus, mas nos planos da mulher de Ló, Sodoma e Gomorra faz parte. A mulher de Ló olha para trás, e quem dera fosse só essa olhada para trás que tivesse convertido a ela no estado de sal. Mas ela não apenas destruiu a própria vida, mas ela acabou com a vida do seu marido e acabou com a vida das suas duas filhas. Essas meninas dentro de uma caverna vão propor se deitar com o seu próprio pai e vão cometer uma abominação diante do Senhor. Aquilo que Deus estava olhando acontecendo dentro de Sodoma e de Gomorra, aquelas meninas levaram. É que tem gente que vem de um mundo cujo comportamento é destrutivo, cujo comportamento é destrutivo, destroçado, torto. Aí ele chega aqui e ele quer ter o mesmo comportamento em todo o ambiente onde nós permitimos o mesmo comportamento de Sodoma e Gomorra. Ele passa a ser destrutivo. Mas nós estamos aqui como guardiões do culto, como guardiões da igreja e da obra do Senhor, para não permitir que a obra de Sodoma e Gomorra seja feita dentro das igrejas, que a obra de Sodoma e Gomorra seja feita nos altares da igreja, que a obra de Sodoma e Gomorra seja feita aqui. Você sabe por quê? Porque se eles ficam todo mundo. Tem hora que para não ficar para trás, você vai ter que fazer algumas escolhas cruéis. Vou falar de novo. Tem horas que para não ficar para trás, você vai ter que fazer algumas escolhas cruéis. Fica nisso daqui, que eu já vou caminhar para o final. Tem horas que para você não ficar para trás, as escolhas serão cruéis. Tem horas que para não ficar para trás, nós vamos ter que cortar a carne. Você pode ser o intercessor da tua família, você pode ser a coluna da tua casa. O que você não é da tua família é salvador, porque não há outro salvador, só Ele é. E tem gente se matando para salvar a sua casa. E quem tinha que morrer para salvar a minha família já morreu. A minha morte não salva a minha família, mas a morte de Jesus no Calvário salva a minha família. Você tem consciência que está fazendo o que dá para fazer. Você tem consciência que está indo até onde tem que ir. Mas quando perceber que chegou neste ponto crucial, onde você precisa cortar relacionamentos, onde você tem que quebrar algumas alianças, onde você tem que desfazer de algumas amizades, para quê? Para não ficar para trás. Porque tem gente que já está até convencido de que vai ficar para trás, só que ele não quer ficar sozinho. Ele quer a companhia de alguém na última fileira, ele quer a companhia de alguém na última parte. Mas eu e a minha casa, nós vamos seguir em frente. Eu quero que você venha comigo, eu quero te puxar comigo, mas eu não vou permitir nenhum peso morto se agarrar a mim e me matar no meio do deserto. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para viver, e quem me fez ela foi Deus. Foi Deus que me fez ela. O homem em questão, Moisés, é um líder nato. E nos últimos versículos que nós lemos, a saber, o versículo 11 e 12, ele faz algumas ponderações a Deus. E para
bem entendido para todo mundo, o que Moisés está dizendo é: Senhor Deus, por que o Senhor colocou sobre mim o peso de todo este povo? Só que o problema do peso do povo não é a quantidade. O problema do peso do povo é a falta de maturidade. Aí Moisés identifica isso no texto. Eu concebi este povo, é a primeira pergunta. Eu gerei. Eu fiquei grávido deste povo, a pergunta é retórica. Aí ele faz uma outra pergunta. Fui eu que gerei este povo para que me disseste: leva-os no teu seio. Moisés está reportando a ideia de uma mulher que carrega no seu colo uma criança. E ele está perguntando para Deus se a ideia é essa: eu tenho que levar todo esse povo, como uma mulher leva uma criança e dá mamar para eles. Moisés não está reclamando do peso da responsabilidade, irmã Alice. Moisés está reclamando do peso da falta de responsabilidade do povo. Moisés está reclamando da falta de gratidão ou de senso de gratidão do povo, que está lembrando do peixe que comia no Egito, que está lembrando da cebola. E eu prefiro comer ovo e batata frita livre do que comer picanha debaixo de azorraia. Satanás propõe para alguém aí fora: coma picanha. Mas enquanto você come picanha, eu te arrebento, eu te machuco, eu te humilho. Eles estão comendo peixe sob escravidão, e no deserto eles estão livres comendo maná. Mas o comportamento é infantil. E aqui eu não quero de verdade me levar ou me levantar contra as crianças que de fato são crianças, porque não é estranho criança ter comportamento de criança. Sim ou não? Criança pode ser criança. Criança pode chorar. Criança pode reclamar quando não tem Danone. Criança pode reclamar só porque só tem batata frita e bife. Olha, as nossas crianças hoje em dia, elas reclamam de coisas que antigamente para nós era luz. O pai, só tem suco de laranja. É, filha, na época do papai, quando tinha, era o que suco no seu gentil, no valor de uma moeda de 10 centavos, um pozinho que você colocava sobre a água. Depois começaram a dançar alguns com açúcar, porque começou a se descobrir que a gente não comprava muito do que suco, porque a mamãe falava: vai acabar com açúcar. O problema não era o que suco era barato, o problema era a açúcar. Aí alguém inteligentemente começou a colocar um pozinho que não precisa adoçar, e a gente tomava daquilo. Alguém um pouco mais distante vai dizer que a mãe colocava vinagre dentro da água e dava para a criança, e aquilo era tido como um suco. Algumas mães esquentavam água e colocavam açúcar, e a gente bebia aquilo com pão, e era uma alegria só. Se você tivesse uma bisnaga para dividir para 5 irmãos, a briga não era para ter outro sanduíche, era para ver quem ia ficar com a pontinha do pau. Era uma alegria só. Mas hoje uma nova geração está reclamando porque só come carne. Uma outra está dizendo: é só batata frita, só tem Danone de morango, e eu queria Danone de pêssego. Mas ainda vale. Eu abri paredes aqui só para dizer que é um outro tempo. Mas uma criança se comportando como criança não tem problema nenhum. Ainda assim nós temos que educar, ainda assim nós temos que corrigir, ainda assim nós temos que explicar como é que funciona. Quando ela diz: pai, eu não quero ir para a escola hoje, eu digo: filha, o papai toda vez que para naquele lugarzinho na mesa, sabe? Eu falo: eu sei, papai, onde tem umas mesas, ali o papai desembolsa uma quantia de dinheiro para pagar para você estudar, e você não pode faltar a aula. Queria na minha época ter a oportunidade de poder viver isso. Às vezes era barrado na entrada
da escola, porque tinha que comprar o bolso na secretaria e a gente não tinha dinheiro para comprar o bolso. Hoje o governo dá sapato, da meia, da camisa, da mochila, da caderna, mas ainda assim nós estamos reclamando. A bem da verdade é que o ser humano nunca está satisfeito, cheio de pouco, reclama do muito, e se tem muito, reclama do muito, querendo mais. Se ele já tem o que Deus já deu, ele se acomoda com o que Deus já deu e esquece aquilo que ele não tinha. Ele começa a reclamar contra Deus. É isso que Moisés está falando. Por um livro da escravidão do Egito, mas estão agindo como criança, estão agindo como menino. E a pergunta que não quer calar é se eu vou ter que ficar levando eles aqui. Não vou falar o nome, mas eu já contei uma época sobre uma menina que era minha vizinha, morava em frente à minha casa. Essa garota já tinha quase o tamanho do prefeito Pablo. A mãe era alta. E eu lembro que a mãe ficava parada na porta. E a cabeça dessa menina batia aqui no peito da mãe. A mãe só tirava aqui o seio e dava na boca da menina e ficava conversando com o vizinho todinho. Não cabia mais no colo, mas cabia no seio ainda. Não engateava, mas cabia no seio. Gostava de usar roupinha de adulto, mas tinha comportamento de criança. Gostava de fazer coisa de gente grande, mas ficava sugando a teta da mamãezinha. Tadinha da bichinha, parecia uma daquelas índias que literalmente, para ficarem bonitas em algumas tribos, elas esticam de verdade, colocam umas cordas e aquele negócio fica batendo aqui no meio da cintura. Uma criança de quase 12 anos de idade mamando a minha. É muito difícil você conduzir gente que sabe andar, mas não quer andar. É muito difícil você caminhar com gente que aprendeu a correr, mas ele não quer correr. Ele faz corpo mole. Até numa fuga, se você tem que pegar a Eloá, se você tem que pegar a Lorena, é mais fácil. Se tiver que correr, manda ali, dá tudo, até a camisa rosa, a Lorena e a Eloá, nós caminhando, e de repente, pá, pum, pá, pum, pá, pum, e tem que correr. Quem é que tu vai pegar no colo? Até a camisa rosa ou a Lorena e a Eloá? É óbvio que é a Eloá e a Lorena. É falta de amor? É claro que não. Ele ama muito a camisa rosa. Só que se ele for pegar ela no colo, não manda ele, não manda ela e não manda as crianças. Então você tem que priorizar os mais novos. Você tem que priorizar os que são pequenininhos. Na ótica pastoral e na vida pastoral, eu preciso aprender que eu dou colo para quem não sabe engatear e chame para correr. Quem já aprendeu a correr e se não quiser correr, infelizmente vai ficar para trás. Mas eu não quero ser estúpido nessa noite. Eu não estou te dando um aviso, uma chamada do céu. Não fique para trás. Vamos, não fique para trás. Temos promessa para viver. Não fique para trás. Nós tínhamos um data show que na época era o nosso sonho. Da Edson Amarelo. E levamos ele para a inauguração da igreja lá em São Paulo. E fomos em São Paulo, fizemos a inauguração da igreja, a consagração dos irmãos. E viemos, todo mundo em paz, tranquilo. Quem é que está vindo com o data show? A missionária Érica, na época, ela estava carregando ali aquela caixa. E do outro lado estava quem? A irmã Lucila. A irmã Lucila, quem conheceu, andava devagarzinho. Também uma senhora já nos seus quase 80 anos de idade. Ela não tinha o mesmo movimento que a gente tinha. E o ônibus vai sair à meia-noite. E se perder esse, só Deus sabe quando é que nós vamos voltar para o Rio de Janeiro. Então, irmã Lucila, não adianta. Corre todo mundo, mas não corre a irmã Lucila. E não dá nem para pegar ela no colo. A irmã Lucila já estava com uma idade tão avançada que algumas vezes você pegasse ela pelo braço, por causa do peso, você acabava machucando ela. Um dia estávamos no retiro e ela caiu lá no retiro. O irmão foi tentar levantar e quando segurou o braço dela, a pele dela abriu e a machucou. O Elias, muito pequenininho ainda, ficava puxando as pelancas da irmã Lucila. Ela dizia: sai daqui, menino levado. Dependendo, não dá para você fazer movimento brusco, não dá para você andar com gente que já tem idade, que já aprendeu a andar, que já aprendeu a correr. Não dá, nós nos atrasamos. E ela teve que priorizar ou o data show ou a irmã Lucila.
que nós priorizamos? A arma do Senhor. E perdemos data show. Moisés não está reclamando do peso da responsabilidade dele, não. Ele está reclamando da falta de aptidão de um povo que deveria estar andando. Mas eles estão parando, reclamando. E a expressão é essa: como uma ama. E quando Moisés fala, se eu serei como uma ama, Moisés não está dizendo serei como uma mãe. Não, ele não está na conotação de ser mãe. Porque a mãe, ele sabe que é responsabilidade mamar. Ele está na conotação de alguém que é responsável em tomar conta da criança na ausência da mãe. Quem era nos nossos dias? A babá. A babá. A babá. Mas sou eu que não tenho babá. Você deixa na creche. Alguém é responsável por essa criança. Mas naquela época era comum. As mães tinham suas amas. Mães de leite, de peito. Eram tantos filhos que não dava para dar leite para todo mundo. Então tinha lá uma ama, que era a serva dela, e dava leite. Mas ele está perguntando se é esse lugar que Deus colocou ele. Deus colocou ele no lugar de profeta, de alguém que carrega um cajado para abrir o mar, ou Deus colocou ele no lugar de babá? Você precisa mais de Moisés para amamentar, ou você precisa mais de Moisés para abrir o mar? Onde é mais importante ter Moisés? Na hora de interceder pelo povo no Sinai? Ou na hora de ficar querendo comer? Detalhe, ele fica tão confuso que quando Deus diz para ele: não, eu vou te dar de comer, eu vou dar de comer para todo esse povo. Eu vou dar de comer a eles. Ah, mas eu vou dar com vontade. Sabe quando a mãe fala assim, ó, já comeu, eu quero de novo? Tu vai comer tudinho. Se tu não comer tudinho, eu vou te arrebentar. E a criança come até sair pelo nariz. Que é isso, pastor? Não pode fazer isso. Hoje não pode mais não, mas já foi feito muito. Era ou comia ou o chinelo cantava. Foi isso que Deus fez. Deus olhou: eu vou dar comida para eles. O que eles querem? Carne. Ah, o maná não tá bom não. Tá não. Tá bom não, meu maná, né? Maná não tá bom não. Tá não. A perna enche? Não enche não. A roupa fica velha? Não fica não. Ah, tá tudo bom? Não, não tá bom. A perna não enchendo não tá bom? Não, o maná não tá bom, então a perna não tá boa. A roupa não ficando velha não tá boa? Não, você não tem maná, mas o maná tá enjoado, a gente tá enjoado da roupa também. Você bota tudo dentro de um pacote da ingratidão. Deus, eu vou dar comida para eles. Quem já viu sabe o que aconteceu. O Moisés ficou descontente. O Moisés ficou chateadinho também. A pilha, a pressão, que eu vou te falar, por melhor que seja uma liderança, ela acaba sucumbindo à pressão. Certo? Pastor, o senhor cede? Sim. O que é isso, pastor? Isso não é fraqueza espiritual? Se é, eu estou confessando. Às vezes a pressão é tanta que a gente cede. A gente para. A gente guarda o projeto. A gente dobra a planilha dos planos, deixa na gaveta, para poder ficar. Vem cá, Paulo. Vem lá. Vem. Barbinha do neném, barbinha do neném. Barbinha do neném. Peitinho do neném grande já. Subaquinho do neném tudo cabeludo. É neném. Se levantar a perna ali, hoje em dia se permite também, tem uma geração aí de gente que rapa, nada contra, está tranquilo. Não é milhão. Se levantar a perna, tá tudo cheio de cabelinho. Tem cabelinho na perna? Já pensou o tamanho dele? Que cena deplorável? Um homem. É isso que você está perguntando. Tu quer que eu cuide da sua casa como pastor, da sua família? Tu quer que eu te oriente sobre o
caminho do mar. Tu quer que eu vou no Sinai e interceder a Deus para saber qual é o plano, qual é a ideia? Ou tu quer que eu fique aqui? Grita com ele não, gente. Grita com ele não. Ensino. Olha os músicos. Ezequiel não grita com ele. Ensino. Ele não vai querer tocar mais. Se você falar assim, ele não vai querer tocar mais. Sim. Ah, ele não vai querer mais ser da igreja não. Gente, não fala com ele assim, senão ela vai embora. Ela vai para outra creche. Vai procurar outra babá. E esse tipo de comportamento, obrigado, filho. Pensou que eu ia te pegar no colo? Se botar na minha tela, eu pensei em fazer isso, mas não vou cuidar. Esse tipo de comportamento deixa o processo lento. Deixa a gente parado. E sabe por que alguns de nós cansamos? É porque por melhor que seja o lugar, se você ficar parado muito tempo, você se cansa dele. Aí Deus está dizendo, vamos. Porque já foi bom, mas eu tenho coisa melhor, vamos. Eu já provei desse jeito aqui, mas agora tem uma forma melhor, vamos. Eu tenho uma coisa nova para a tua casa, eu tenho uma coisa nova para a tua família, vamos. Os filhos mais velhos sentem ciúme dos filhos mais novos, sim ou não? Que para quem tem dois, eu que não tenho, mas Rosa que teve um monte de filhos, sabe o que é isso? Tudo escadinho. Se você não tiver cuidado, você estraga eles. Mas não tem jeito. Tem que explicar mesmo que com carinho para quem é mais velho. Que quem é mais novo agora requer uma atenção melhor. Vai querer mamar ainda? Brincar no parquinho? Deus acende a sua ira contra esse povo que fica para trás. Deus acende a sua ira contra este povo que não acompanha o raciocínio, não acompanha a visão, não obedece a ordem, não caminha quando mandar marchar. Está clamando o que, Moisés? Diga para o povo, marche. Diga para o povo levantar do comodismo das suas tendas e marchar, porque ainda resta-nos um repouso. Você já parou como se já fosse o fim ainda não chegou. O fim está próximo de acontecer, mas Ele não quer deixar você para trás. Nessa noite a palavra de ordem para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família é: não fique para trás. Mas eu fiquei por causa de fulano. Tu viu o Ló voltando? O Ló voltou para pegar a mulher dele. E as filhas não amavam a mãe? Por mais do jeito que fosse, tu viu elas voltando? Existem momentos que você vai ter que tomar a decisão. Ou eu sigo, ou eu morro junto. E deixa eu te falar, repito e dizer: tua morte não salva a tua casa. Tua morte não salva a tua família. Tua morte não salva teus amigos. Tua morte não salva ninguém. Só a morte de Jesus. O que compete a mim e a você é continuar em frente, rumo ao propósito que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Você recebe essa palavra essa noite? Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus? Tudo em